Pois é, prefeita, hoje sexta-feira, eu imaginava a prefeita já aproveitar sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não. Porque a maioria aproveita o feriadão aí, né, para pegar uma folga. E a prefeita é diferente, prefeita. A gente tem aí bastante coisa para fazer, né, Marcos? A gente está aí, pegamos um período de chuva. Sim. E a preocupação da gente é sempre deixar em dias. A gente tem bastante obras acontecendo. Tem pessoas que vêm de fora também fazer visita na cidade. Eles procuram bastante a prefeitura para resolver algumas situações. A gente tem o comércio também, que necessita que a prefeitura esteja trabalhando para poder dar continuidade também. Isso movimenta o comércio, né? Se a prefeitura está trabalhando. As empresas também, a princípio, todas elas iam trabalhar também, não ia ter Sim. nenhuma de folga. Então, a gente procura normalmente a prefeitura trabalhar no ritmo que trabalha todos, né? Sim. Então, a gente acabou deixando também esse ritmo. E eu gosto de trabalhar, né? Eu sou daquele ritmo que tá trabalhando enquanto tem bastante coisa para fazer. E a gente tiver saúde, a gente acha que a gente tem que descansar com certeza, sim, né? Sim. Mas a gente está aí no ritmo e choveu bastante, né? O setor de obras tem bastante coisa para fazer. Nós todos temos, né? O setor de limpeza, de tudo. Então, a gente procura que todo mundo, se um setor para, não dá de um setor parar e o outro continuar trabalhando. Então, todo mundo trabalha junto, em conjunto aí, para que Sim. a cidade continue funcionando normal, né? Como é que está essa questão do setor de obras agora, prefeita, que deu uma melhorada no tempo? Sim, eles estão trabalhando aí, então, né, a gente teve que fazer detonação na pedreira, a gente está tirando, agora começou novamente a retirada de pedras, a gente tem um trabalho grande para ser feito agora, naquele entre meio ali onde estava sendo feito o asfalto após a creche ali, né? Sim. Então, teve 2 trechos que já estão prontos para receber o asfalto. Então, deu um problema ali próximo daquela lagoa, mas não é problema da lagoa. Veio um geólogo fazer essa análise na semana passada, na terça-feira. Foi do lado de baixo que aconteceu? Foi do lado de baixo, né? Que era Sim. um material que tinha, antigamente se dizia que tinha um lixão, aí não sabia isso, né? Mas assim, esse material mais podre que se chama, né? Que daí Sim. que caiu. Então, veio um geólogo, fez essa análise, vai dar um laudo para a gente, então, para a segurança de todos, né? Por isso que acabou atrasando a obra. Isso, e a gente foi até a Defesa Civil, realmente, se fosse fazer um muro de gabião ali, ele ia custar em torno de 1.900.000. Então, a gente foi até a Defesa Civil, foi em busca desse dinheiro, desse recurso. Há uma outra forma de fazer aquilo ali, com recurso próprio, mas daí a gente necessita das máquinas da prefeitura, do setor de obras ali trabalhando talvez umas 2 ou 3 semanas direto ali, né? Então a gente já vai pedir paciência para as pessoas que a gente já começou a retirada daquele material, a limpeza que se chama, né, na quarta-feira. Então o pessoal meio que se assustou, começou a cair ainda aquele material que é a limpeza que se chama. Então o Sandro já foi com agilidade lá, o pessoal do setor de obras das máquinas já começaram a fazer essa limpeza e o geólogo vai dar os passo a passo a ser feito essa contenção ali, para daí já dar continuidade também aquele meio ali ser feito também o asfalto também para dar completar a obra total ali nesse trecho, né? Prefeito, eu até aqui eu até achei interessante, né? Foi um teste que foi feito com aquele areião. Mas Sim. a gente viu que as pessoas, né, está tendo um pouco de transtorno, inclusive aqui na rua, aqui, né, o pessoal tinha mandado mensagem também, outras ruas também. Mas sempre é importante, eu acho que fazer testes, né, fazer essa tentativa. Há algum pedido para a prefeita para fazer essa alteração novamente, colocar, né, talvez até uma britagem em vez desse areião? Assim, Marcos, teve bastante gente que elogiou, né, que gostou do areião. Eles até falaram que teve alguns lugares que talvez foi colocado uma camada muito grossa, né, que deveria ter sido mais fina. Então, esses testes foram feitos, Sim. né? Alguns lugares ficou muito bom, até porque depois o Sandro usou o material britado que a gente teve também. Então, a gente está usando mais, agora a gente vai alocar o Numas ruas também de pouco trânsito, talvez Isso, acaba a gente funcionando. tem lugares que daí a areia funcionou muito bem, tem Sim. outros que já nem tanto, né? Então, dependendo da circulação, e também teve períodos,
Teve alguns lugares, Marcos, que quando colocou areia não conseguiu nem ela compactar, já aconteceu de chover em cima, daí virou tipo uma lama, um material estranho, né? Mas assim, sempre que a gente procura colocar o material, sempre a gente procura, eu vejo assim, que o estudo é feito para melhorar, né? Nunca é para piorar. Sim. E então, o que a gente está procurando agora fazer como agora foi detonado, né, a pedreira, para daí vir novamente o britador, fazer a britagem para daí continuar de novo com aquele material britado em algumas ruas também, né? Então a gente, como foi feito no ouro, em alguns lugares foi feito toda aquela pedra boa. Sim. Então é isso que a gente quer continuar fazendo. Só que como a gente tem uma dotação, né, orçamentária, nem sempre é só dinheiro que envolve, sim dotação, então a gente está meio apertado, o combustível aumentou 60%. Pois né? Então assim, está indo muito diesel, tem valor de diesel, né, Tá indo bastante no combustível, porque são bastante máquinas, bastante caçamba. Que se liberar, a máquina trabalha 24 horas. Sim, se liberar. Mas e para pagar depois? E para pagar o diesel, né? Disso tudo, são muitos caminhões e tal. Tá para vir mais caminhões novos também, né? Então a gente veio aí uma escavadeira hidráulica nova. Ela tá já na pedreira, já está trabalhando, ela é maior, né? Então, só uma abastecida dela aí é R$3.000 quase, né? Então, assim... Tinha duas, vem mais uma? Mais uma, só que a gente vai com certeza leiloar uma outra. Sim, porque o gasto... ela está tendo muita manutenção, né? Ela está tendo muito... Então, por isso que a gente já foi atrás de comprar uma nova, receber verba para isso, porque estava dando muita manutenção, né? Então, a gente acabou indo atrás, comprando uma nova, e vamos leiloar essa outra para poder também fazer dinheiro, para dar contrapartida nas caçambas que estão para vir. Então, eu até não sabia dessa. É uma PC que veio? É uma escavadeira hidráulica nova. Olha né? só. É uma John Deere. A gente comprou através do Sim Catarina. É uma emenda parlamentar da deputada Paulinha, de R$800 mil, e uma contrapartida do município de não lembro mais, 143 mil reais. Sim. Então, a gente teve aí, ela é maior do que as outras que a gente tem. Então, já foi uma aquisição muito boa e foi rápida, porque o Sim Catarina é esse consórcio que a gente tem, né? A gente tem já há muito tempo, e ele nos dá essa facilidade que a gente não precisa fazer uma licitação separada. Sim. Então, a gente adere ao consórcio, né, a essa licitação do consórcio, que a gente compra ela por um preço bom, né? Então, que é um consórcio maior que licita e ganha preço melhor, né? Então, a gente conseguiu comprar e foi bem rápido, né? A liberação também é através do governo do estado. Então, esses R$800 mil aí é um dinheiro muito bom que veio. A gente precisa dessas parcerias. E a máquina já está trabalhando. Está trabalhando já. Com certeza, foi uma grande aquisição nossa aí. A gente vai um bom período agora, a gente não se incomoda com manutenção, né? Sim. Com essa máquina, pelo menos, a gente já sabe que ela demora para... É uma marca boa, né? Sim, então, a gente sabe. A gente sempre diz que a marca boa é nova, né? Sim. Mas só que tem umas marcas que é bom a gente saber que nem nova elas são boas, né? Prefeita, já aproveitando, a gente vê que às vezes há muita publicidade, né? O pessoal às vezes não acredita muito, talvez até por isso, né? E a gente já acompanha algumas coisas aqui no Alto Vale, de muitas viagens, né? Prefeitos viajando muito e não sai, né? E essa questão que você esteve lá, da usina de asfalto, não é isso? Foi até comentado. Como é que é essa situação? Vai demorar muito? A gente pode acreditar que realmente vai sair do papel essa questão? O que vai ser isso também, né? É um programa, Marcos, que é SC mais asfalto, né? Que se chama, é do governo do estado. Então, por alguns municípios ter desistido de fazer essa usina, né, acabou conseguindo, através do prefeito de Itaió, o Alexandre, quem foi em busca disso, né, com o governador. Então, conseguiram encaixar os municípios daqui. São 7 municípios, agora aumentou, no começo eram 7 municípios. Então, aumentou, a gente está eu acho que é 8 agora ou 9. Então, a gente acaba tendo essa oportunidade. Sim. Então, é um investimento que o governo do estado faz, são 12 milhões. Para a usina? Para a usina, para montar a usina. Então, se é um consórcio que tem que ser montado, então a parte do consórcio agora já tem o CNPJ, né? Sim. Então, a partir disso, agora vai ser montado, vai ser mandado todo o projeto para o governo do estado, aonde se conseguir dentro desse prazo, que não tem o prazo eleitoral, que é até final do mês, começo do mês que vem, que pode ainda vir algum recurso, né? A gente conseguir receber como dizer, tem que assinar o contrato, na verdade, né? Tem que ter o convênio assinado
mas assim, a gente conseguisse, dentro desse período, consegue já se receber uma parcela para dar começo digamos assim, como uma obra, né? Sim. Para recebimento. Mas assim, a gente não sabe porque o prazo é meio curto. Mas, afinal de contas, esse é a intenção. O governo do estado dá esses 12 milhões e alguma coisa, acho que é, e daí depois é montado, com esse consórcio que é feito entre os municípios, monta-se a usina. Sim. A usina é para ser instalada em Taió, né? A Taió é a sede, e a Taió cede o terreno, né? E os equipamentos vêm através do desse governo. dinheiro. Então, é feita a licitação desses equipamentos. E depois? E depois é feito, como, de que forma? Não, como vai funcionar depois? Depois é feito assim, entre os municípios, né? Tipo, Salete, tem a programação de uma emenda parlamentar, como agora. Nós temos ali a ligação asfáltica aqui de Vitimarsum. Certo. Né? Então, a Salete, não precisa, foi uma licitação que Salete daí poderia aderir ao consórcio. Vamos dizer assim, a Salete poderia aderir ao asfalto da usina. Sim. Né? Então, sairia muito mais barato, vamos dizer 50% mais barato. Por exemplo, um deputado mandou uma emenda de 1 milhão para pavimentação asfáltica. Este valor ele viria então para esse consórcio. Para esse consórcio. Isso. E aí a prefeitura dizia, olha, eu vou fazer 1 quilômetro em tal região. Isso, bem isso mesmo. Daí assim, então a programação esse mês, Salete vai precisar no mês de julho do asfalto, desse 1 quilômetro de asfalto. Sim. Então, assim, é tudo normal. A Caixa aceita também, o governo federal aceita dessa forma. Eu sei que lá em Pinhalzinho também foi explicado dessa forma, que a Caixa hoje aceita. Sim. E é porque o valor em torno, o cálculo é 50% mais barato. E lá funciona? Funciona. A gente foi lá, falou com o prefeito, que hoje é presidente, né? Teve um período ali que deu digamos assim, uma parada, aquela usina, né? Não foi bem uma parada, mas foi assim, depois até que se acertaram os de novo, porque tem a parte política, daí eles depois acabou eles colocando, terceirizando, né? Terceirizando não é bem a palavra, mas teve uma administração, né? Foi contratada uma administração, então essas pessoas administram, então já não é mais assim a parte política que funciona. Isso, né? Que eu ia perguntar para a prefeita, porque geralmente a gente tem visto a AMAV, né, entrando no... E agora o que a gente nota é os prefeitos, mas os prefeitos têm um prazo, né? Prazo, sim. Mas é por isso que existe o consórcio, né, Marcos? Sim. É montado esse consórcio, e lá dentro desse consórcio tem as pessoas que vão administrar. Então, assim... Que são funcionários públicos? Não são. Não são? No início, vai ser alguns funcionários, vão ser... um funcionário de Salete vai ser cedido para essa usina, o outro de outro município e tal, né? Mas a pessoa que administra vai ser uma pessoa contratada pelo consórcio. Sim. Entendeu? Então, se sai o prefeito, entra continua outro, igual. Continua igual. A pessoa que foi contratada não é uma pessoa competente, ela vai ser demitida, ela vai ser recontratada. Se houve esse erro lá, aqui já tem essas informações para que não ocorra. Hoje lá funciona dessa forma. Então, é uma pessoa contratada, tem uma engenheira contratada, tem um diretor, né, que administra lá também. Então, assim, são pessoas contratadas que tudo extra, não é nada dentro da prefeitura de Salete administra, não é a prefeitura de Taió que vai administrar, é o consórcio em si, que são pessoas que estão administrando. Tem alguns funcionários que são cedidos das prefeituras, mas não é do consórcio, né? Alguns não são do consórcio, mas quem administra vai ser uma equipe do consórcio que vai administrar. Uma outra pergunta, só para a gente depois passar para outros assuntos aqui, há uma projeção assim de quantos anos que talvez Salete poderá ter aí ou iniciar essas pavimentações para o interior? Eu não posso dizer, Marcos, porque depende muito dessa questão de vir emenda parlamentar, né? Porque hoje a gente fala assim, para conseguir 3 quilômetros de asfalto, vamos dar essa questão do Rio Luiz, são 8 milhões e 300, quase 8 milhões e 400, né? Isso que a gente tem, né? Isso hoje já aumentou o valor, porque se for hoje licitar já está maior, porque aumentou muito todos os produtos, todos os processos, né? Então, assim, a gente não sabe, depende muito de dinheiro. A gente falar do caixa da prefeitura em 8 milhões, a gente não consegue. Né? Então, assim, hoje se tu licitar R$1 milhão para vir fazer asfalto, raramente vem alguém
alguma empresa vem para fazer 1 milhão. Sim. Né? Ou 600 mil, que é uma emenda, ou 300 mil reais. Sim. Né? Se é lajota é uma coisa, agora asfalto já não vem. Sim. É difícil vir. Né? Então, não quer dizer que não venha, mas a gente teve a dificuldade ali na frente da Roden, ali naquele acesso à Roden, a Secamac, né? Ali era uma emenda parlamentar menor e foi demorado, veio 4 licitações para vir uma pessoa para fazer. Sim, então, sim. por isso que eu digo para ti, tudo depende de dinheiro, como ali é o consórcio, é 50% mais barato o asfalto. A probabilidade de a gente fazer muito, né, bastante, é mais fácil, talvez, de a gente ter esse acesso. Então, a busca de dinheiro, de recursos, sempre é necessário. Né? Então, vai depender muito da busca de recursos. Com a gente ou hoje um financiamento, aqui... desculpa, né, Marcos? Sim, sim. Ou um financiamento, sim. que é tipo o Finisa agora que a gente vai ter, né? Sim. Então, o Finisa vai conseguir trazer também essa parte que a gente pode fazer um financiamento, como foi feito na entrada da cidade, né? A revitalização. Sim, a prefeita falou, Felipe, por que demora tanto? É porque é recurso da União, né, Marcos? Então, eles pedem sempre para atualização de documento. Meu Deus. Deu a virada do ano, atualização. Puxa. Deu a virada de mês, atualização. E através da Caixa. É sempre demorado, sempre demorado. E é recurso com garantia de recursos da União. Então, acaba tendo essa... Né, do Tesouro Nacional agora. Então, acaba tendo... Estava em greve, daí começou... É toda uma... E é bastante demorado. Realmente, não é só o nosso... eu vi que outros municípios, tipo Trombudo Central, outros municípios também estão com essa dificuldade. É porque foi aprovado e, né, todo mundo naquela expectativa, já vai começar as obras e passou todo esse tempo e ainda nada. E hoje o engenheiro está fazendo, continua fazendo como é que se diz, o projeto, né, de pavimentação dos trechos que a gente tinha se comprometido a fazer com o Finisa, né? A gente tem já já em andamento esses projetos, para quando o Finisa sair, a gente já está dando esse andamento às obras também. E não vai embolar tudo depois? Das obras? Pois é, a gente vai ter que fazer essa programação, né, Marcos? Daí, porque assim, não vai embolar porque assim, a gente vai estar fazendo essas aqui, não vai ser assim, o Finisa saiu e já tem que licitar, tem todo esse processo. Sim. Então, vai dar não sei se vai dar ainda esse ano. Eu queria muito que acontecesse esse ano também, né? Sim. Eu sou muito agoniada para que aconteça tudo, né? Mas daí a gente... Porque ali já na entrada da Barra Grande, na Euclide Crema, já tem essa dificuldade que barrou o outro lado, a gente já não pode continuar aquela ali, entendeu? Pois é. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer, né? E até porque tem esse transtorno, né? O pessoal... Isso, transtorno de trânsito, é bem isso. Puxa mesmo. Vida, acaba tendo esse problemão, né? Mas é isso que a gente vem pedir paciência para o nosso povo aí, Sim. que a gente vai ter obras, a gente vai precisar da paciência de todo mundo também. Nós estamos recebendo hoje aqui a prefeita Chica, neste bate-papo. Prefeita, a questão dessa pavimentação para o Rio Luiz, como você falou destes valores, né? Você tem essa boa notícia que o governo liberou uma parte. Uhum. E qual é a garantia que libera tudo? A garantia é que a gente tem um convênio assinado, Marcos, é tudo via programa, né? Tudo tem o programa já cadastrado, tem tudo lá dentro do sistema. Então, assim, digamos que esse governador não se reeleja, vamos dizer assim. Sim. Mas a tendência é que esse recurso, como é uma obra que ela tem no prazo de 6 meses para acabar, a do Rio Luiz, que a própria empreiteira que ganhou, que foi a LZK, ela disse que faz em menos tempo. Então, é por medição, né? Conforme a empreiteira vai fazendo, ela vai recebendo. Então, a base, tudo é eles que fazem? Tudo é eles que fazem. Ali, o Rio Luiz é toda licitada, é tudo Sim. com eles, né? Então, a gente tem essa licitação pronta, o projeto foi feito, a gente já pagou o projeto na época, né? Então, foram quase 100 mil reais, foi pago o projeto, quando a gente acreditou que ia sair o dinheiro. Como você falou, a gente tem, muitas vezes me pergunta, vai dar certo, prefeita? Sim. Não acredita que vai? A gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, a gente nunca vai fazer alguma coisa, Sim, né? Porque eu pergunto, porque é um ano de eleição e o que você falou, se o governador não se reeleger, né? Essa é a dúvida, né? Sim. Porque libera uma parcela daqui a pouco. Quantas obras que a gente vê por aí que estão inacabadas, né? Se Sim. começou, aí o político perdeu a eleição e abandonou, não deu sequência. Esses convênios, Marcos, são parcelas, né? Então já é um compromisso de como a prefeita Chica assumiu um compromisso, né? O próximo prefeito, ele assume esse compromisso. Ele tem que dar sequência. Ele tem que dar sequência, da mesma forma o governador.
né? Então, ele vai dar sequência a esse compromisso que foi assumido por esse governador. Neste caso aqui, porque é um convênio assinado, é um convênio onde o governo do estado assumiu o compromisso de pagar essas parcelas. E quanto que está na conta agora? Agora nós temos 2 milhões no caso do trecho de Que a prefeita sempre diz, eu gosto de falar quando está na conta. Eu também gosto de falar, por isso que eu não tinha falado antes desse valor aqui. A gente falava, mas a gente não tinha, eu dizia para ti, a gente acredita que vai dar certo, né? Sim. Então a gente tem 2 milhões de reais para dar início de obra, né? A empreiteira quem ganhou foi a LZK, que é de Pouso Redondo, que é a mesma que está fazendo aqui o trecho ali próximo da creche, né, que vai no Rio Vilde. Então, E é uma empresa que não tem problemas, até pelo menos que eu tenho conhecimento. Não, até hoje não. Também assim, ele é a primeira vez que a gente trabalha com eles em pavimentação. Eles já tinham ganhado licitação, mas para fornecimento de material, né, não de obra, né, de mão de obra e tudo deles, né. Então ali eles ganharam a licitação e aqui também no Rio Luiz, no total da obra, né. Então, no total são 8 milhões 345, né, quase 8 milhões e 400. E 2 milhões veio para dar início de obra, e isso já vai iniciar na semana que vem. Já se inicia as medições e tudo que tem que ser feito. Então, são bastante passos, né, a ser feito ainda, né? A questão, prefeita, somente até na divisa. Até na divisa. E depois, você que tem um contato direto lá com o governo, né, tem conversado diretamente com quem manda lá, como é que tá? Na verdade, os entremeios, né, porque assim, daí a Vitimarsum também, o prefeito César também tem um trecho de lá para cá, e daí o entremeio está sendo feito projeto, como também está sendo feito o projeto... Que aí pode demorar mais. Daí está sendo feito o projeto da ligação de Salete a Rio do Campo e Rio do Campo, né, dos 2 trechos, né? Sim. Então, veio o dinheiro também do governo do estado, está na conta, para que Rio do Campo pague a parte dele e nós pagamos a nossa parte, para fazer o projeto. Está em andamento o projeto, né? Então, é uma equipe de Joinville, se eu não me engano, que ganhou, e eles estão fazendo o projeto. Até semana passada estavam fazendo ali umas medições também para fazer o projeto. Sim. Prefeita, eu gostaria até de entrar nesse assunto, porque a gente não é de hoje que... né, todos acabam sofrendo com a rodovia SC-114 que liga Salete a Taió. Tem jeito de modificar isso? Até porque a gente sabe que, né, muitas vezes o governo vem e faz aquele trabalho, né, de uma operação tapa-buraco, mas é uma operação que ela, às vezes, 2, 3 meses não aguenta, né? Tem algum pedido direto da prefeita com o governo para resolver essa questão? Sim, até porque a prefeitura assumir não tem essa viabilidade, né? Imagina, né? A prefeitura já tem tanta coisa para fazer, e até porque precisa de máquinas adequadas para fazer esse trabalho, né? Sim. Até uma das coisas que a gente conversou sobre o consórcio, né? O consórcio ali que a gente da usina de asfalto. Sim. Então, o consórcio, assim que a usina estiver apta a trabalhar, ela pode entrar, digamos assim, o governo do estado fez uma licitação para fazer, digamos, o tapa-buraco, né, a manutenção da rodovia, a nossa usina, vamos dizer assim, né, eu já posso, porque o nome de Salete está lá dentro, né, eu digo a nossa usina, essa usina ela vai poder entrar numa licitação e fazer essa manutenção, porque hoje a dificuldade já foi licitado 3 vezes e não veio nenhuma empresa para fazer tem uma revitalização da SC 114 de Rio do Campo, de Pouso a Salete. Deu deserta 3 licitações já no governo do estado. Sim. Que se eu não me engano, são 6 milhões também, que é para fazer essa revitalização total e não apareceu ninguém para fazer. Devido a valores, eu acredito. Porque daí os valores estão alterando direto, né, do material, e não aconteceu. Então, essa revitalização foi no mesmo tempo que a gente assinou esse convênio lá em Rio do Sul, esse convênio que foi tratado, esse convênio de Vitimarsum, aqui dessa ligação asfáltica, foi falado também desse valor para a revitalização. E pela informação que eu tenho, é que foi licitado e não veio fornecedor para fazer essa manutenção. Agora, quanto à manutenção, a gente está sempre em contato pedindo esse tapa-buraco, é o que eles conseguem fazer. Mas o restante, daí essa revitalização total,
ainda não apareceu ninguém para fazer. Porque a prefeitura ela não tem esse poder de... porque o pessoal já, né, acaba acompanhando no dia a dia, né? Sim. Não tem como a prefeitura, às vezes, deu um buraco, ir lá e resolver? O que a gente faz, Marcos, assim, a gente vai lá e coloca asfalto frio. Né, porque a gente tem preocupação de alguém sofrer um acidente. Então, assim, o que a gente faz às vezes, né, e o que quando a gente consegue, como agora a gente não tinha asfalto frio, então até o portal... Até o portal. A gente coloca... que tem uns buracos maiores, que é de Itaió, que é de responsabilidade do prefeito de lá. Mas tem vezes que a gente faz coisa que... Faz para lá. A gente consegue... A gente pensa assim, que é uma rodovia onde é uma SC que todo mundo usa, e normalmente quem vem para Salete são as pessoas que moram aqui, né? Sim. Quando a gente pode, Marcos, a gente faz tudo que a gente consegue para beneficiar o nosso povo, né? Para evitar qualquer acidente, evitar qualquer problema. Então, a gente tenta fazer qualquer coisa, né? Então, a gente já tentou, mas assim, o asfalto frio agora não veio ainda, né? Então, eu até vou ver com o Ambrósio se hoje já chegou, se já tem, né, previsão de chegar, para a gente poder fazer essa manutenção que tem dentro da cidade também, alguns lugares que ficou para ser colocado esse asfalto, porque não tinha mais, né? Sim. Então, a dificuldade de material está grande agora de vinda, então, quando vier, a gente já vai fazer alguma coisa aí para ajudar também. Que bom. Prefeito, outra questão sobre, né, a gente havia comentado, e agora também a liberação desta revitalização, né, de ruas aqui do centro de Salete. Sim. Como é que está essa questão? Também tem essa garantia de liberar? São 5 milhões no total? São 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Foi liberado R$800 mil, que é a primeira parcela também. A empresa também, na semana que vem, já inicia as uma outra empresa? É uma outra empresa, é a CR Artefatos de Cimento. Essa empresa já trabalhou também em Salete, ela é uma empresa bem séria. Ela fez a pavimentação das duas, da São José, do bairro São José, e lá da Vila 3. Sim. Em outras pavimentações também, já iniciou aqui no Beira Rio. São bem rápidos também. São pessoas de capacidade, são pessoas bem... não trabalhamos com asfalto com eles ainda, mas eles, na questão de lajotas, são muito capacitados, né? Então, é a primeira vez que eles vêm fazer a questão de asfalto conosco. Conosco eles não trabalharam ainda com asfalto, mas é a primeira vez. Mas ganharam a licitação, foi uma licitação bem interessante, que a gente conseguiu aí por um valor diminuir aí R$500 mil na licitação. O projeto em si era 5 milhões e alguma coisa, e chegou em 4 milhões, menos de 4 milhões e meio, deu 4 milhões e... Vai começar aqui no posto Centro, vai passando pela J. Mateus, a Rua do Santuário, é isso? A Rua Espírito Santo, né? Tem a Rua Rafael Buzarello, tem a Rua do Santuário. Tá, mas assim, prefeito, só para a gente identificar. Sim, porque daí o local, né? Rua, começando aqui pelo Posto Centro. Sim. Vai seguindo ali pela J. Mateus, chegando lá no Correio. Isso. Ok. E aí depois começa onde? A Rua do Santuário? Lá na PAI. Na PAI, desce. Lá onde acaba o asfalto, vem até na ponta do asfalto aqui da ponte. Daqui da prefeitura. Isso, Sim. E daí tem ali também aquela rua atrás da prefeitura, que é Rafael Buzarello. Buzarello, que é da Autopeças, Salete. Isso, ali da Papitos, da Autopeças Salete, ali atrás. Passa aquela rua ali também, vai ser retirada as lajotas, vai ser feito asfalto também. Tá. E daí tem a Rua Boa Vista, que sobe para Roden. Para Roden. E aquela... essa rua vai também ser mesmo que tenha asfalto, vai ser revitalizada. Vai ser revitalizada. Que bom. E a outra subida, que é a principal, que está com problema, a gente pode perceber, é um dos maiores problemas que a gente tem, é a subida ali, que é a Luiz Círico, né? É Luiz Círico, acho que deixa eu ver. É Valdir Círico, que é a subida ali no lado do posto São José. São José. Que sobe ali, né, para as empresas. Tem um problema de drenagem também ali, vai ser feita uma drenagem também nova ali. Sim. E vai ser também feito, né, a fresagem e Seria isso. Esse valor seria para pavimentar toda para ser esse trajeto. Isso, alguns lugares tem a drenagem. E também tem a gente fala que é a fresagem e a recapagem, né? Que daí vai o asfalto em cima novamente, né? Então, todas essas ruas vão receber essa fresagem. Onde é asfalto é a fresagem e a recapagem, né? De novo o asfalto. E também em alguns lugares a drenagem, que é o caso da Valdir Círico ali que precisa.
E uma outra também que que tem ali perto do Manes, também precisa de alguma drenagem ali também. Sim. Que vai para o correio. Né? E já uma outra pergunta, retirando as lajotas vai para onde? A gente vai fazer pequenas ruas que têm necessidade de... Já está definido? A gente já tem algumas ruas já mapeadas para fazer, porque a gente tem assim ruas que são estreitas, que muitas vezes num projeto de governo federal não entra, porque governo federal precisa ter calçada, tem que ter 12 metros de largura a rua e tal. Então, em algumas ruas, a gente já vai reutilizar as lajotas boas, vai ser escolhido, né? Sim. E colocar essas lajotas nessas ruas menores, ruas que não tem como ir para um governo federal, o projeto, né? Ou mesmo alguns que exigem algum regramento. Então, a gente vai reutilizar essas lajotas em lugares que precisam, estratégicos. Mas já está definido? Algumas, sim, algumas já. A gente só tem que ver a quantidade, né, Marcos? Fazer as medições, quantas lajotas vai ter, porque não adianta a gente falar assim, vamos fazer todas tal e tal e tal e tal, e daqui a pouco a lajota não deu para tudo, porque tem lajota que não dá de usar mais, né? Sim. E outra já dá, né? Então a gente vai fazer isso. Né? E acaba mudando bastante, né? Sim, muda bastante. Houve já uma conversa com a questão do comércio, CDL, a prefeita já reuniu eles para estar falando sobre esse projeto? Não, a gente não falou, a gente estava, como eu sempre digo, né? Esperando cair a grana. Né? Tem que ter a grana assim, né? Até mandei uma mensagem ainda na sexta, na sexta, a gente está hoje na sexta, né? Na quarta-feira, né? Quando veio a confirmação, ainda falei com o Rafa, falei na CDL, mandei uma mensagem, sim, porque no dia que a gente foi atrás de todos esses valores, principalmente de 8 milhões ali, né? Que eles estavam juntos, estava o Cleito, o Rafael, então, né? Todo mundo dando uma força aí, né? Sim. Apoiando essa ligação asfáltica, porque é importante para o desenvolvimento econômico do município. Né? E nessa de 4 milhões e meio, a gente tinha ido na verdade, no dia que a gente foi na solicitação do Cine, e acabou encaixando também, né, o vereador Odair Ferreira, quem estava, né, comigo naquele dia, naquela data. Sim. E pelo contato que ele tem, e também a gente tem o conhecimento com o ex-secretário de articulação, Lucas Esmeraldino, então esse 4 milhões e meio veio através dos contatos do Oda Ferreira com ele, né, e a gente aí fazendo rapidamente um ofício e rapidamente um pré-projeto do que a gente queria, que era a revitalização do centro da cidade. Então, numa segunda visita, levando isso tudo, com certeza foi confirmado, né? Tem que aí agradecer também ao Oda Ferreira, que teve esse empenho também junto com a gente aí para que as coisas acontecessem e viesse esse valor também, né? Eu sou obrigado a fazer essa pergunta para a prefeita. De todas essas verbas, né, que está vindo para a Salete, a prefeita vai apoiar o Moisés? Isso é perigoso, né? Não, Marcos, assim, a gente está numa fase que a gente está... eu hoje estou, né, no PL, né? Eu sou hoje eu fui eleita Sim. 2 vezes pelo PL. Então, a gente ainda não conversou sobre isso, a gente não teve a visita do senador Jorginho, hoje ele é um pré-candidato do governo do estado, né, também. Então, a gente ainda não houve uma reunião, não houve uma conversa sobre isso. A tendência de a gente ainda fazer essa reunião, conversar todo mundo junto, ver os apoios, é o que a gente está falando, né, para o nosso grupo político. Sim. Então, que a gente vai conversar e vai verificar o que a gente vai fazer. Sim. Nós vamos porque, assim, ainda hoje é todo mundo pré-candidato, né? Sim, sim. Então, eu vou dizer assim... Não tem nada definido. Não tem nada definido. Como é que eu vou dizer, Marcos, hoje eu vou apoiar o Moisés, eu vou apoiar o Jorginho, eu vou apoiar quem? Prefeita, muito obrigado. Espaço para a sua mensagem final. E hoje a prefeitura trabalhando. Com certeza. Não, hoje nós estamos trabalhando, né, Marcos? A gente sabe que todo mundo quer também um descanso, mas a gente tem outros períodos, talvez, que possa emendar um feriado também. Isso não quer dizer que não possa, né? Uhum. Então, a gente está aí agradecendo, né, sempre os nossos funcionários públicos, né, que estão ali todo dia trabalhando, se esforçando. Agradecer todos eles que se esforçaram para que isso tudo acontecesse. Eu sempre digo que é um conjunto, né, Marcos? Hoje, batalhando pelo município, que a nossa bandeira é Salete. Sempre eu falo para ti que a nossa bandeira, independente do partido que a gente vai defender ou de quem a gente decidir ajudar, a gente vai ser sempre Salete. Tá? Então, que todos possam ficar com Deus, que todos tenham um ótimo final de semana. E te agradeço, Marcos,
pela oportunidade de estar aqui novamente, podendo falar um pouquinho mais sobre as obras que nós temos aí, as boas notícias para a Salete. Muito obrigada. Bom, obrigado. Nós que agradecemos as boas notícias da prefeita Chica com a gente hoje aqui neste bate-papo na Rádio 105 FM.